Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 20 de março de 2025. Vamos falar do outro tema do programa? Hoje é o Dia Mundial Sem Carne. Estamos recebendo aqui nos estúdios o César de Araújo, que é nutrólogo da clínica Penchel, isso mesmo, César? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aqui no Tribuna Livre. Olha, gente, e ainda nós vamos falar sobre o movimento vegetariano, vegano. Estamos com a Carolina Ferreira, Carol Ferreira, que é filiada da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira. Seja bem-vinda, tudo bem, Carol? Muito obrigada, gente. Carol já começa falando pra gente, essa divisão de vegetariano, vegano, como é que fica isso pro pessoal de casa que tá na dúvida? Como que funciona, né? O vegetarianismo, ele diz mais sobre a alimentação. Então, é aquela alimentação que exclui os derivados animais. Dentro do vegetarianismo, há algumas abordagens, como pessoas que se dizem ovolacto, ou seja, às vezes consomem ovos e leite também, ou aquelas que simplesmente excluem todos, né, alimentos de origem animal. É somente a respeito de alimentação, vegetarianismo. O veganismo, né, tem o vegetarianismo como base da sua alimentação. Então, eu sou vegana, minha alimentação é vegetariana, mas os meus posicionamentos, né, em relação ao modo que eu vejo os animais, o meio ambiente, como eu me comporto no dia a dia, né, também trazem aí, né, outras tipos de comportamentos. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou contra zoológicos, eu sou contra exploração de animais em carroças e por aí vai. Couro, né, derivado dos animais. Onde os animais são explorados, o vegano, ele vai contra. Então, é mais uma visão ético-moral aí que a gente tem num todo quando a gente fala, né, na questão animal. Logicamente, né, o veganismo, ele é a base pela defesa dos animais, que são sencientes, mas a gente sabe das consequências aí também ambientais, a questão da saúde também, os impactos que tem de uma alimentação, né, de origem animal, principalmente consumo de carnes, né, embutidas, como eu estava conversando com o César até agora há pouco. Então, a gente visa toda essa conscientização também e também o social, principalmente a agropecuária, porque a gente sabe que, além dos impactos ambientais, ela é responsável muito pela fome no mundo e não se fala tanto nisso, porque o tanto de terra explorada por ela para alimentar os animais de corte é basicamente, né, só para isso. Poderia estar plantando mais alimentos para alimentar a população que passa fome e também, né, a questão da escravidão está muito presente também na agropecuária, principalmente. Carolina, vou te interromper um pouquinho. César, a gente fez uma enquete, inclusive, perguntando às pessoas, né, se elas conseguiam viver sem carne, passar um dia sem comer carne e tal. Obviamente, a maioria disse que não, mas teve pessoas que responderam que sim, né, que fazem esse procedimento. Abole a carne aí 1, 2 vezes por semana. Teve um outro senhor também que falou assim, olha, eu não sinto falta nenhuma de carne. 40 anos sem comer? Vamos pensar do ponto de vista, quero que você me fale do ponto de vista da nutrologia. É possível a gente ficar sem carne? A carne é importante para quê? Vamos começar por aí. Perfeito. É possível sim ficar sem carne, porém é importante ter em mente que, dependendo da sua alimentação, quando você parte para o lado vegetariano ou vegano, você pode ter algumas deficiências nutricionais e algumas vitaminas também, como zinco, como cálcio, B12 principalmente. E você, tendo em vista que você pode ter essas deficiências, fazendo uma suplementação correta, você pode sim perfeitamente optar por ser vegetariano ou vegano sem ter prejuízo à saúde. Aproveitando o seu repertório e a sua especialidade, as pessoas que resolvem fazer isso, o que tem que ter na alimentação principalmente? Porque tem que ter um combinado bom ali, né? De principalmente grãos, por exemplo, que sejam a proteína, né? Dá uns exemplos pra gente. Grão de bico é bom? Grão de bico é bom. Perfeito. Olha, dentro das proteínas vegetais, nós temos feijão, nós temos grão de bico, nós temos lentilha. E você consumindo esses alimentos na porção, na quantidade, na proporção adequada, você consegue sim suprir a necessidade de proteína diária. Mas temos que pensar também nisso que você falou, né? Nessa suplementação que tem que vir junto, porque só a alimentação não dá conta.
Exatamente. Né? Por exemplo, a B12, você até encontra ela em alguns alimentos, mas numa quantidade muito pequena. Então, é importante suplementar. É importante lembrar também que não só os vegetarianos e veganos precisam suplementar B12. A maioria dos pacientes que eu atendo em consultório tem deficiência de vitamina B12, mesmo com suplementação. Porque na verdade, né, eu quero que o senhor complemente. A B12 ela não está propriamente na carne, né? Não é a carne que tem B12, o pasto é suplementado com B12, então por isso que a gente não tem como saber se aquela carne que você está comendo ali, ela tem um percentual alto de B12. Estou errada? Não está errada, perfeitamente. Mas na maioria das carnes que nós consumimos hoje tem sim a quantidade de B12. Muito bem. Ô, Carol, e para quem pretende assim reduzir a longo prazo, né, essa questão da carne, quais são, na sua visão, quais são as melhores possibilidades? Dá a dica pra gente. Então, né, eu falo que para você retirar algo, né, e sumir aquilo ali do seu prato, o ideal é que você reponha da mesma forma. Então, se você tira uma carne, você coloca uma carne vegetal ali no lugar para você não sentir falta, né, no dia a dia e tornar mais fácil, né, essa transição também. Foi assim que eu fiz e foi assim que eu comecei a trabalhar, né, com a comida vegana. Então, eu já trabalhei muitos anos com comida vegana. E é importante salientar, né, que a alimentação do vegetariano ou do vegano, né, principalmente a questão da B12, você tinha falado, a B12 ela é de origem bacteriana, então os animais da indústria eles também são suplementados. Então o que os veganos fazem? Em vez deles terem que matar e comer o animal, a gente come, né, direto uma cápsula. Então, a gente, né, não terceiriza aquilo. Então, eu já sou mais a favor dessa Carol, dessa tem linha. muita questão também, né, assim, quem vira vegetariano, principalmente quem vira vegano, né, entra muito nessa consideração do sofrimento animal, né, porque, assim, a gente não é muito legal em relação a isso, né, os animais sofrem muito com essa, principalmente com essa produção em excesso, né, seja do pintinho lá da galinha, até da vaca que é confinada. E muitas vezes as pessoas optam por isso justamente porque eu não quero mais participar dessa cadeia. Eu digo assim, né? Quando a gente escuta, lá na China comem cachorro, todo mundo fica, meu Deus do céu, né? Só que aqui, né, a gente trata da mesma forma que eles, né, tratam na indústria de cachorros, a comida de cachorro, a gente trata aqui os porcos, as vacas, os bezerros, os pintinhos, as galinhas, os peixes, inclusive que as pessoas não estão nem aí normalmente, que são provados cientificamente serem animais sencientes. O que é isso? São animais que sentem dor, sentem medo, têm sistema nervoso central e morrem de uma forma muito triste. Então, assim, se a gente não deseja isso para os nossos cachorros, a gente tem certeza não desejaria para os porcos, bois. É uma questão cultural. Eu acredito que não dá pra gente julgar e apontar os dedos, você tá errado, mas eu acho que é uma questão que a gente deve conscientizar as pessoas, inclusive a SVB, que é a Sociedade Vegetariana SVB-BH, né, tá com um projeto bacana para o Abril Vegano, agora mês que vem. Legal. Aproveitando a oportunidade, quem quiser, né, seguir a SVB-BH lá no Instagram também. E também o que é difícil entrar também na política, né? Para a gente conseguir mudar as leis ali, de colocar, por exemplo, uma segunda sem carne, que é um projeto da SVB. Então, a gente tem aí alguns vereadores da causa animal, como o Oswaldo Lopes, ele aqui em BH, ele já está em contato com a SVB para poder, né, falar um pouquinho dessa alimentação vegana aí. Então, a gente está aos pouquinhos conquistando espaço. Ô César, vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Inclusive, assim, muitas vezes a gente vê nas redes sociais fisiculturistas falando assim, olha, eu não como carne e eu consigo ter esses músculos. E a gente sempre associa muito a carne com músculo. Fala parte da proteína, né? Sim, olha, para complementar de forma geral, dá para ter uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, sendo vegano, sendo vegetariano, tendo os devidos cuidados, sempre fazendo seus exames periódicos, vendo se não tem nenhum déficit de vitaminas, nenhum déficit de nutrientes e, caso exista, fazendo a suplementação correta, sim. É uma questão de escolha, você pode ter essa alimentação. E com acompanhamento do nutrólogo ou do nutricionista? Nutrólogo, nutricionista, o profissional que entenda, né, da parte de alimentos e consiga fazer também a suplementação. Rapidinho, só gostaria de perguntar, com relação a algumas pessoas que elas falam assim, eu tô tirando a carne, mas eu tô me sentindo um pouco fraco, tenho uma fraqueza. Isso é só um momento de adaptação? Provavelmente porque ela não está fazendo a suplementação correta. Ou os alimentos que ela está ingerindo não têm os nutrientes que ela precisa. As calorias diárias também, né? Quando ela tira um pouco de carne, ela reduz o tanto de caloria. Então ela vai ficar fraca, é simplesmente saber.
E, doutor César, é engraçado também. Às vezes as pessoas vão no McDonald's e ninguém fala assim, procurando nutrólogo, ninguém pergunta. Agora, virei vegano. E aí, e o nutrólogo, né? Então, assim, tem que ter o cuidado com a alimentação sendo ou não vegano, né, gente? Muito bem. Gente, muitíssimo obrigada, doutor César, Carol. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu, gente? Eu que agradeço. Olha, nós temos mais uma interação. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Olha, Otacílio, sobre a pergunta, eu sou igual onça. Falou que é carne, eu tô comendo, ó. Somos dois, hein? Abraços, Otacílio de Tabirito. Muito legal, gente. É isso, gente. Tribuna Livre vai ficando por aqui. Ó, agradecer essa audiência qualificada que participou com a gente hoje pelo WhatsApp, viu? Me abandona não. Vamos mandar mais interação aqui para você participar com a gente aqui. A gente passar a sua mensagem, seu áudio aqui no telão. É isso mesmo. E amanhã nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Infância e da Poesia. Corre lá no nosso Instagram da Rádio América Oficial e responde a nossa enquete, hein? O que você tem mais saudade da sua infância? A gente quer saber. Corre lá. Vem aí o Rede Notícia com Niquele Fonseca e Júnior Brasil e no Rede Entrevista ao 12h30, um bate-papo sobre o imposto de renda comigo, Juliana Lima e João Eduardo Santana. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.